E quando falamos de paz, não podemos, há várias dimensões da paz. Podemos estar a falar da paz mundial, a ausência da guerra, não é? Podemos estar a falar de paz social, a ausência de conflitos sociais, de perturbações sociais, desequilíbrios sociais. Ou podemos falar da paz mais ao nível espiritual, ou seja, uma paz interior. Okay? E ao longo desta reflexão, eu cheguei à conclusão, acho que penso que vocês também já chegaram a essa conclusão ao refletirem sobre a paz, é que esta paz que se vê fora de nós, no mundo à nossa volta, começa sobretudo cá dentro de cada um de nós. Não é? E por isso não é possível fazermos e haver paz à nossa volta, no mundo à nossa volta, na sociedade, se em primeiro lugar cada um de nós não fizer paz interior, não é? E essa paz é importante, diz ali nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que fazem a paz. A importância é que eles serão chamados os filhos de Deus. E por isso é importante nós sermos estes pacificadores. Mas como é que podemos fazer a paz? E, em primeiro lugar, perguntar o que é isto de paz, de ter paz, esta paz interior. Será paz apenas um bem-estar íntimo? A ausência de perturbação? Será isso a paz? Se calhar varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que esta paz só existe quando não é só onde nós estamos numa relação completamente serena connosco, mas também numa relação completamente serena com o mundo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta. É como se estivéssemos num estado pleno de aceitação. Está tudo bem exatamente da forma como está. E isto alcançarmos isto não é nada fácil. E então, ao longo desta reflexão, eu vou procurar, em primeiro lugar, identificar algumas dificuldades para chegarmos à paz. Dificuldades a vários níveis. E depois vamos falar um bocadinho sobre este caminho da paz. Ok? E começarei por falar destas dificuldades para chegar à paz na conjectura social que temos à nossa volta. Na realidade, à nossa volta, nós temos o quê? O que é que nós temos à nossa volta? Temos pessoas, não é? Temos muitas pessoas, não é? E não sei quanto a vocês, mas na maior parte das vezes, ou se calhar sempre, essas pessoas são a principal razão para nós termos ou não termos paz, às vezes, não é? Ou seja, nós vivemos em sociedade, uma sociedade que é imperfeita, como nós também somos imperfeitos, e naturalmente que lidando e relacionando-nos com uma sociedade imperfeita, nós vamos ter problemas para conseguirmos atingir aquela paz que eu falei há pouco, não é? Mas o Espiritismo já nos diz, nós não vivemos num mundo feliz. Não é? Nós vivemos num mundo de quê? De provas e expiações, certo? O mundo de provas e expiações, por definição, tal como diz o Livro dos Espíritos, é um mundo de contrastes. É um mundo de perturbações, é um mundo deste tipo de choques. Ou seja, é um mundo que vai nos desafiar para nós conseguirmos atingir esse estado de paz. Coloca-nos uma série de desafios, de relacionamentos, de próprio acontecimentos que acontecem na nossa vida, que vai nos colocar desafios para chegar a este estado de paz. E Allan Kardec, na questão 793 do Livro dos Espíritos, 793 do Livro dos Espíritos, perguntou: por que indícios nós podemos reconhecer uma civilização completa? Ou seja, uma civilização avançada. Como é que nós podemos reconhecer essa civilização?
E a espiritualidade superior respondeu: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. E depois deu duas a bater ao Allan Kardec, não é? Que disse: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque tendes smartphones e falais com o chat GPT, não é? Porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, vejam bem o alcance, senão quando da vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase de civilização. E é onde nós estamos ainda. 160 anos, mais um bocadinho, depois destas palavras sendo ditadas a Allan Kardec, é ainda aí que estamos. Nós fizemos progressos, desde essa altura até hoje, fizemos progressos extraordinários, a nível científico, nível tecnológico, nível de direitos das pessoas, das minorias, fizemos progressos extraordinários. Mas eu tenho dúvidas se fizemos, aliás, tenho quase a certeza que o progresso moral não acompanhou esses progressos. Ou seja, houve aqui não houve um retrocesso, naturalmente, houve algum progresso, mas não foi na mesma medida que este progresso tecnológico, científico, de conforto material que ofereceu às pessoas. E depois Allan Kardec, se forem depois ver, eu não coloquei aqui, mas se forem ver no Livro dos Espíritos, nesta pergunta, Allan Kardec depois faz um comentário. Ele gostava muito de comentar algumas perguntas do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário e identifica os vícios, estes vícios que ele fala aqui, os vícios que desonram esta sociedade, ele identifica-os. E diz que foram quais? Que são estes três, eu coloquei-os aqui. O egoísmo, o orgulho e a cobiça. Foram os três vícios que ele identificou. Okay? E eu, a partir destes três vícios, eu fiz aqui um mapa, de alguma forma, da nossa sociedade. Não é? Identificando aqui algumas tendências sociais da nossa sociedade que têm origem nestes vícios. Okay? E estas tendências sociais acabam por ser foco de quê? De violência, desequilíbrio, conflito, divisão. Dificuldades acrescidas, para quê? Para a construção da paz. Não é? Falando um bocadinho aqui destas tendências sociais. A primeira, individualismo. Não é? Não sei quanto a vocês, mas a ideia, a percepção que eu tenho, hoje em dia tem-se usado muito a questão da percepção, não é? A palavra percepção. Mas a percepção que eu tenho é que parece que estamos a se tornar uma sociedade cada vez mais individualista. Parece que é cada vez mais cada um por si. Onde parece que vivemos em bolhas, mais afastados uns dos outros. Esta sociedade tem como grandes mantras, e bem, a questão de fomentar a independência e a autonomia. E é ótimo. São dois valores que realmente devem ser fomentados. Mas eles só podem ser saudáveis se eles vierem com a percepção e o entendimento de que, na realidade, nós estamos todos interligados e que precisamos cada vez mais uns dos outros. Somos cada vez mais interdependentes. Eu fazendo uma reflexão, eu olho o meu avô, eu acho que ele sabia fazer mais coisas do que eu. Hoje, se avariar uma coisa em minha casa, eu não sei arranjar. Eu tenho que chamar o meu sogro, que ele é habilidoso, para vir arranjar as coisas da minha casa, porque eu não sei fazer. Não é? Hoje somos cada vez mais especializados. Sabemos fazer uma coisa bem, mas uma coisa pequenina. Somos especialistas naquilo.
mas o resto não sabemos fazer. E, para o resto nós precisamos de quem? Dos outros. E por isso estamos cada vez mais dependentes dos outros. E esta é uma ideia que precisa de ser fomentada. Porquê? Porque senão achamos que bastamos-nos. Criamos a tal cultura de maior individualismo. Vou-vos dar um exemplo. Já foi há uns meses, estava a falar com a minha mulher, em casa ao jantar, e ela estava-me a contar, ela estava a falar de uma tese de mestrado, ela é professora, ia ser júri de um mestrado, e estava a ler a tese. E disse-me ela que o aluno, na parte inicial das teses, normalmente coloca-se um agradecimento. Um agradecimento a quem o aluno agradece por aquele trabalho concretizado. E naquela tese em específico, e ela disse-me que não era caso virgem, já tinha acontecido noutros casos de outros alunos, o aluno escreveu: e eu agradeço a conclusão desta tese a mim próprio, pelo trabalho, pelo esforço e pela dedicação que eu tive na conclusão deste trabalho. Eu na altura dei uma gargalhada, porque tem piada, não é? Mas depois de refletir, eu cheguei à conclusão que é muito triste. É muito triste. Reparem, alguém que tem um percurso académico de 20 anos, contactou sem dúvida com centenas, vamos dizer milhares de pessoas, com oportunidades de aprofundar relacionamentos com muitas delas. Teve dezenas e dezenas de professores, de mentores que o ajudaram, não é? Que o ajudaram a crescer, a tornar-se melhor, a aprender mais. Teve contacto de certeza com mentes brilhantes, que ele estudou, contactou com esse pensamento, não é? Teve de certeza, pelo menos alguém que o ajudou e que o suportou financeiramente. Espero que também tenha suportado afetivamente, emocionalmente, mas pelo menos financeiramente alguém teve que o suportar. E ter conseguido chegar a este ponto e não conseguir identificar uma única pessoa a quem se sente grato é muito triste. É muito triste. Não é? E sobretudo, para além de ser triste, eu acho que é um sintoma desta cultura de individualismo em que estamos a caminhar, não é? E que por isso tem que ser de alguma forma revertida. Inveja é um nível à frente da cobiça, não é? Porque a cobiça quer aquilo que é do outro. A inveja, o que perturba o invejoso não é o outro, não é querer aquilo que é do outro. O que perturba o invejoso é o outro ter ou o outro ser. Não é? Por isso o que ele quer é que o outro não tenha ou que o outro não seja. Isso é que o perturba. Não é? E atualmente nós vivemos numa cultura de aparência, não é? De muita ostentação, mostrar aquilo que se é, aquilo que se tem, não é? E por isso é uma cultura que fomenta isto, a cobiça e a inveja. Não é? A competição. A competição é extraordinária. É um dos mantras desta nossa sociedade, e ela é extraordinária. Ela é uma das principais responsáveis, para além da inteligência humana, do engenho humano, para nós termos conseguido fazer este progresso científico, tecnológico, social que foi feito. Foi a competição, foi uma das responsáveis. Qual é o problema? É que a competição não consegue, é ineficaz para produzir o outro tipo de progresso que há bocado o espírito estava a responder a Allan Kardec. A competição não consegue produzir progresso moral. E porquê? Porque na competição nós estamos constantemente a ser confrontados com o outro, a instigar à comparação. Como é que o outro está? Estou melhor ou estou pior? Estou à frente ou estou atrás? Estou a ganhar ou estou a perder? A competição faz isso. Não é? Ou seja, o outro é um adversário, é um rival. E como o outro é um rival e é um adversário, não consegue promover o progresso moral.
quem ajuda a promover o progresso moral é a cooperação. Nós crescermos com o outro, juntos, em relação. Isso é que ajuda a promover o progresso moral. Porque o progresso moral, o progresso espiritual, só acontece na relação com os outros. Nós formos para o deserto, passarmos lá 20, 30, 40, 50 anos sozinhos, nós não vamos crescer espiritualmente. Não temos hipóteses. Nós só crescemos espiritualmente na relação com os outros, na cooperação com os outros. Só assim é que se dá o progresso moral. É para isso que nós estamos nesta vida. Não é? E o problema desta sociedade é um dos problemas da nossa sociedade, é que a competição é instigada desde pequeninos. O menino chega a casa e diz: quanto é que tiveste? Tive 85. Boa. E o fulano, quanto é que teve? Não é? Logo, porque vai estabelecer comparação. O fulano teve 82. Boa. E fulano? Teve 91. Às vezes tu cá à tua frente tens que te esforçar mais. Não é? Está a estabelecer aqui competições, está a estabelecer rivalidades. Não é? E isto está constantemente a acontecer nos miúdos. Tem as noções de notas, de rankings, não é? De escalas. Não é? Estamos constantemente a fomentar esta competição nas crianças. E a ganância, outro mantra da nossa sociedade é a ambição, querermos mais. É uma sociedade que quer mais. Não é? E isso não é mau, não é? É bom. O problema é quando nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Não é? E isso já é um problema. E é um problema porquê? Porque nós não nos paramos para apreciar e para usufruir aquilo que temos e aquilo que está à nossa volta, aquilo que já conseguimos, alcançar. E naturalmente que acaba por ser um problema destrutivo para a nossa sociedade, para o planeta até em que nos encontramos. E como disse, tudo isto então é um foco gerador de perturbação. Estas tendências sociais, na minha forma de ver, está relacionados com um problema crescente, que é o materialismo. Uma cultura materialista. E por isso, tudo aquilo que nós possamos fazer para promover um outro tipo de cultura espiritualista, é algo que estamos a fazer para tentar contrariar estas tendências sociais. Existem, naturalmente, também condicionamentos biológicos. Não falar, falamos de uma dor. Alguém que convive diariamente com dor é alguém que vive permanentemente em perturbação. Não queria falar aqui de questões relacionadas com doenças mentais, mas também existem. Mas estes condicionamentos, nós somos um espírito que habita um corpo, e este corpo é exigente. É exigente lidar com ele. Não é? Temos um conjunto de emoções, não é? que nós não controlamos, simplesmente surgem, e que nós temos que aprender a lidar com elas, a canalizá-las. Muitas delas nós atribuímos a emoções negativas, que se calhar não são tão negativas assim, não é? Como o medo, como a raiva, como a tristeza, não é? Que nós precisamos aprender a lidar. E elas surgem, nós precisamos aprender a lidar com elas. Temos um conjunto de impulsos, de instintos, de qual somos herdeiros e que muitas vezes agem sem a nossa própria vontade, e é preciso aprender a lidar com eles. Mas eu trouxe aqui três experiências que nos dão alguma ideia destes tipos de condicionamentos biológicos. A primeira foi realizada na década de 60 nos Estados Unidos, por este senhor chamado Mazufar Sherif, e ficou conhecido como a experiência de Middle Grove, um acampamento de Middle Grove. E o que é que aconteceu nesta experiência? Este investigador, ele juntou
crianças que iam para o acampamento. As crianças tinham 12, 13 anos, não sei ao certo já a idade que eles tinham, mas tinham ali 12 ou 13 anos. Eles eram dezenas de crianças, iam para um acampamento de férias, vinham da mesma cidade, alguns eram amigos, outros conheciam-se, e chegaram de autocarro, juntaram-se todos, e os investigadores, indiscriminadamente, dividiram-nos. Os azuis e os vermelhos, não é? Porto Benfica. Tem que ser. Um grupo separaram-nos também fisicamente, uns ficaram numas casernas, outros noutra. Disseram para cada um escolher um nome para o seu grupo, para criar uma bandeira, e depois, nos dias seguintes, eles fomentaram jogos que promovessem a competição, a rivalidade entre os grupos. E o que é que aconteceu? Aconteceu que não precisaram de muito tempo para aquilo ser uma panela de pressão. Não é? Houve um dos grupos que invadiu o acampamento do outro grupo, queimaram coisas nas casernas, queimaram a bandeira, chegaram a haver agressões físicas, e os investigadores tiveram que acabar com a experiência, e então começaram a fazer o trabalho ao contrário, de criar jogos que promovessem a cooperação para, de alguma forma, desconstruir aquilo que tinham feito. Mas, sobretudo, e depois outras experiências já confirmaram a conclusão que depois estes cientistas fizeram desta experiência, é que nós temos uma tendência para ter uma resposta tribal. O que é que isto significa? Quer dizer que no seio de um grupo nós temos tendência para seguir o comportamento do grupo. E isto é algo instintivo, algo que vem dos nossos antepassados. Não é? Possivelmente num passado muito longínquo isso foi útil, mas hoje já não é. Mas nós muitas vezes continuamos a seguir esse tipo de comportamento e isso é prejudicial. Não é? Outra experiência, esta bem mais recente, nas últimas décadas, foi feita aqui mais perto de nós também, em Parma, em Itália, Giacomo Rizzolatti. Foi a descoberta de algo que se calhar já ouviram falar, que foi nos neurónios de espelho. Ele colocou um chimpanzé com o cérebro a ser mapeado, e percebeu que havia áreas do cérebro do chimpanzé, alguns neurónios, que eram ativados exatamente da mesma forma quando o chimpanzé estava a fazer uma tarefa, da mesma forma eram ativadas quando ele via outro chimpanzé a fazer exatamente a mesma tarefa. Então eles criaram esta ideia dos neurónios espelhos e, segundo eles, é uma base biológica segundo algumas teorias, base biológica para a empatia. Neste caso aqui, mais do que prejudicar, mais de ser um condicionamento, pode ser uma ajuda para o processo de chegar ao outro, construção da paz. E outra experiência que eu acho que esta é extraordinária, foi feita também na América por um turco-americano, Roberto Zajong, em que isto já foi feito com alunos universitários, que foram colocados à frente de um ecrã, que começaram a passar faces, caras de pessoas. E no final dessa experiência, os alunos respondiam a um questionário, onde diziam quais eram as faces de que tinham gostado mais. E eles concluíram que as faces que os alunos tinham gostado mais eram aquelas que tinham passado mais vezes, tinham sido repetidas mais vezes nos ecrãs. Eles repetiram isto com caracteres chineses, com outros objetos, formas, e chegaram sempre às mesmas conclusões. Nós somos atraídos ou gostamos mais daquilo de que estamos mais habituados, daquilo que vemos mais vezes. E esta experiência e depois outras que seguiram, teve uma influência enorme na publicidade, não é? Mas na realidade serve também para nós termos uma reflexão, porque se na realidade nós somos mais atraídos, de uma forma biológica, instintiva, por aquilo que estamos mais habituados, possivelmente também rejeitamos mais facilmente aquilo que é mais estranho, aquilo que não estamos tão habituados. Não é? E por isso temos de ter algum cuidado com isso. Outro condicionamento é a questão espiritual. A nossa própria evolução espiritual.
No livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec perguntou: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta foi: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Ou seja, temos garantido uma coisa: todos nós começamos na ignorância e todos nós vamos chegar à perfeição. Okay? Agora, ainda estamos aqui, ainda estamos para trás do meio caminho. Ainda estamos mais perto da ignorância do que da perfeição. Ainda estamos muito longe, somos espíritos imperfeitos. Não é? E esta imperfeição acaba por, muitas vezes, nos levar a ter comportamentos, a ter experiências, escolhas que acabam por prejudicar este processo de construção de paz. Não é? E isso é algo que é o que é, não é? Temos que o aceitar. Então a vida é um curso avançado de aprimoramento. É uma oportunidade extraordinária de nós, em todas as situações, aprendermos e crescermos. E todos à nossa volta, inclusive as pessoas mais complicadas e mais difíceis que estão à nossa volta, são oportunidades para nós aprendermos e crescermos. E então aqui o caminho da paz aqui, que eu desenhei é na realidade um caminho de sublimação das nossas virtudes. Recuando um bocadinho, como eu dizia no início, a paz começa dentro de cada um de nós e só depois é que se manifesta fora de nós. Se queremos ser agentes da paz, não o conseguimos fazer se não alimentarmos, se não tivermos paz dentro de nós, se não fizermos paz dentro de nós. Podemos ter muito boa vontade, mas não podemos, como se costuma dizer, não podemos dar aquilo que não temos. Não é? E sem essa paz, muitas vezes podemos ainda colocar fogo à nossa volta, não é? E vocês perguntam, mas como construir a paz quando à minha volta tenho pessoas difíceis, não é? Como costuma dizer agora atualmente, tenho pessoas tóxicas que no trabalho estão constantemente a tentar atazanar-me, tentar tirar-me do sério. Como hei de construir a paz? Com dificuldade, naturalmente, não é? Que não é fácil esse tipo de lidar com pessoas assim. Mas reparem no poder que nós estamos a dar às pessoas, o poder de nos tirarem a paz, de nos tirarem do sério, de nos estragarem o dia. Podemos dar esse poder às pessoas. Temos que arranjar formas, não é? de construir essa paz, essa tranquilidade, mesmo no meio da perturbação. E eu começo aqui pela paciência. Para mim é algo bastante importante, porque é algo que eu preciso de trabalhar bastante, é paciência em mim, e por isso falo dela sempre que posso, porque eu acho que é imprescindível para o processo de construção de paz, nós alimentarmos, desenvolvermos a paciência. E esta paciência não é aquela paciência de nós ficarmos conformados, passivos em relação àquilo que nos está a acontecer. Não é? No Porto, não sei se vocês usam aqui esta expressão, mas no Porto a gente dizer ser um manso. Não é? Também usa aqui um manso. Ser um manso. É curioso esta questão do manso, não é? Porque a palavra, no Porto, a palavra manso acaba por ter uma conotação negativa. Atualmente tem uma conotação negativa, mas nem sempre foi assim, não é? Porque Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois deles será o reino dos céus, não é? Mas hoje ser manso, quando ela dizer és um manso, não nos está a dizer coisa boa, não é? Pronto, mas esta paciência não é do manso, ok?
não é sermos passivos em relação àquilo que se passa à nossa volta, conformados em relação àquilo que nos está a acontecer. É uma paciência de compreensão do processo. Nós compreendemos o processo. Não é? E se compreendemos o processo, temos capacidade para perceber que se as coisas ainda só deram determinados passos, nós não podemos pedir que elas já estejam no fim. Não é? Então nós compreendemos o processo. Nós percebemos o tempo que o processo leva. Não é? E esta paciência acaba por nos dar a oportunidade de não sermos muitas vezes demasiado intransigentes com os outros. Às vezes somos, não é? Porque achamos que eles já deviam ser uma coisa que na realidade ainda não são, mas nós achamos que eles já deviam ser assim. Falta-nos essa paciência. Intransigentes e exigentes também às vezes connosco. Porque achamos que nós também já devíamos comportar-nos e sermos de uma determinada forma. Não temos essa paciência, falta-nos essa compreensão do processo. Também nós estamos neste caminho. Intransigentes com a sociedade. É inconcebível. Como é que uma sociedade como esta vai eleger o Trump? Falta-nos capacidade de paciência, de compreensão do processo. Precisamos de compreender que as coisas levam o seu tempo. E é preciso dar tempo que as coisas se façam. Quando eu falo de paciência, eu não sei se nas escalas cheguei a falar, mas nas escalas, quando falei aqui no centro, mas eu falo sempre da galinha choca. A galinha choca para mim é a imagem perfeita da impaciência. Não é? Ou seja, a galinha está há 20 e tal dias no choco. Já não sei quantos dias é que ela está no choco, mas são 20 e tal dias. Quantas? 21. Muito obrigado. 21 dias é muito dia, não é? São 3 semanas. E ela tem que estar ali de guarda ao choco quase 24 sobre 24, não é? Algumas galinhas chegam a ficar magríssimas por estarem no choco, não é? Há algumas, felizmente raras, que ficam impacientes. Como é que é uma seca, não é? E então começam-se a levantar do choco, não é? E a dar voltas que demoram cada vez mais tempo, não é? E vão à beira do ovo, e algumas começam assim a mandar com o bico, a mexer o ovo, como é que a dizer, epá, já te despachavas, não é? Que eu já estou a ficar sem paciência, não é? Algumas ainda, em vez de dar assim com o bico, começam mesmo a dar bicadas no ovo, a dizer, epá, já não aguento mais. Não é? E o que é que acontece muitas vezes? É que elas matam o processo, não é? Interrompem o processo. Não é? Ou seja, pela incapacidade de dar tempo ao processo, acabamos por ser obstáculos ao processo, não é? Por falta de paciência. Não é? E eu acho que esta imagem da galinha que choca é importante para nós percebermos como é importante alimentarmos a paciência. Não é fácil alimentarmos a paciência, eu falo por mim próprio, não é? que trabalho nisso pessoalmente, porque preciso alimentar a paciência, sou impaciente. É importantíssimo nós alimentarmos a paciência para não sermos intransigentes connosco, com os outros, com a vida à nossa volta, não é? E para percebermos que temos que dar o tempo certo. Precisamos de compreender que as coisas têm etapas, não é? E vai levar o seu tempo, não é? Mas temos que ajudar ao processo e ser agentes de facilitadores do processo e não agentes dificultadores do processo. E às vezes nós somos agentes dificultadores do processo. Em casa, no trabalho, na rua, em sociedade, nós somos agentes dificultadores do processo. Não devemos tentar não o ser. Depois ali 3 irmãs, aliás, 2 irmãs e um irmão. A compreensão, o perdão e a reconciliação. A compreensão é outra que eu acho que é preciosa, alimenta a paciência, ajuda a paciência e ajuda ao perdão, não é? E a compreensão começa por ser, eu acho que chega a uma altura
que é uma virtude, mas tem, tal como todas as virtudes, começa por ser um esforço. Temos que nos esforçar para ser compreensivos, para exercer compreensão. E a compreensão não é nós aceitarmos a razão do outro. Não necessariamente. Não é? É nós tentarmos perceber a razão do outro. Não precisamos concordar com ela, mas perceber o ponto de vista do outro. Dentro da conjetura do outro, das dificuldades do outro. Percebê-la. Tentar percebê-lo. Não é? E isto é um esforço. Começa por ser um esforço. Pois, um esforço, não é, que se torna-se um hábito que, depois de muito tempo, lá está o processo, vai se transformar em virtude. Não é? Mas vai demorar muito tempo. Não é? Mas tem que começar por ser tem que começar por ser um esforço. E depois vem o perdão. O perdão também não é nós simplesmente pactuarmos ou esquecermos aquilo que de mal nos fizeram. É simplesmente nós não guardarmos mágoa nem desejo de vingança. E para que é que não devemos fazer isso? De uma forma muito prática, porque ao fazermos isso, para além de estarmos a alimentar sentimentos destruidores dentro de nós na realidade, ao fazermos isso, estamos a manter uma ligação com essa pessoa que nos criou esse problema, que nos magoou. Estamos a fazer isso. Em vez de nos libertarmos desse sentimento, nós estamos constantemente ligados a esses momentos. Estamos constantemente a ser magoados. Porque não nos conseguimos libertar. E depois vem a reconciliação. Vocês dizem assim, se perdoar é difícil, então reconciliar, esquece lá isso. Como é que eu vou criar uma relação com alguém, não é, que me magoou? Não pode ser. Bom, mas nós dizemos cristãos, certo? Ser cristão é nós aceitarmos os princípios cristãos. Achamos que os princípios cristãos são princípios de vida. Podemos não conseguir segui-los ainda, não é? Mas achamos que são princípios que não devem guiar-nos e nortear a nossa vida. Não é? No Evangelho, Jesus, há uma passagem que Jesus diz assim, se fores levar uma oferta ao templo e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que deves fazer? Deixa a oferta, não é? E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. A oferta não interessa para nada. O importante é a reconciliação. E digo mais uma coisa. A reconciliação não é opcional. Não há nenhuma reconciliação que seja opcional. A reconciliação é obrigatória. Ninguém passa sem reconciliação. Eu quase diria, ela não está no livro dos Espíritos, mas acho que deve ser uma lei natural. A lei da reconciliação. Porque tudo o que é desavindo tem que se reconciliar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser uma outra vida. Mas a oportunidade de reconciliação vai estar constantemente a ser dada. E enquanto essa reconciliação não for feita, ela não vai largar. Porque no universo não pode haver estes desavinhos. Tudo tem que tender para o afeto, tudo tem que tender para o amor, tudo tem que tender para a reconciliação. Há um exemplo de reconciliação coletiva extraordinário. Aconteceu na África do Sul. Nelson Mandela tinha saído da prisão, o ANC ganhou as primeiras eleições livres da África do Sul. 80% da população negra foi votar pela primeira vez. Deram a vitória esmagadora ao ANC. E grande parte dessa população negra, martirizada de anos de um apartheid terrível, magoados, muitos deles tinham desejo de se vingar.
Queriam se vingar dos seus opressores. E o Nelson Mandela disse, não, temos que perdoar. E isto é muito difícil de aceitar. Como é que vamos perdoar? Magoar durante décadas, magoar-nos, trataram-nos tão mal. Como é que vamos perdoar? É preciso, se quisermos construir uma sociedade saudável, é preciso perdoar. Não podemos alimentar esse tipo de emoções, dizia Nelson Mandela. E a muito custo eles lá aceitaram. Mas ele não se ficou por aí. Disse, perdoar não chega. Nós precisamos de trabalhar com eles. Juntos. Porque nós precisamos de nos reconciliar. E isso foi ainda mais difícil. Mas foi possível, com avanço e recuos. A África do Sul conseguiu construir uma sociedade a seguir ao apartheid, com perdão, com reconciliação, de uma forma extraordinária. Foi possível. Por isso, se é possível, assim, a nível coletivo, como é que nós não conseguimos nos reconciliar? Mais uma vez, e é obrigatória, não é facultativa. Depois temos a empatia e a compaixão. Temos a empatia e a compaixão, aquilo que nos leva ao outro, a sentir o outro. E a sentir o outro de uma forma muito mais intensa. Não é? Perceber a dor do outro. E às vezes a dor do outro torna-se tão forte que nós não a conseguimos ignorar e temos que ajudar a resolvê-la. Não é? É empatia e compaixão. A oração e a contemplação são também caminhos para a paz. Quando falamos de oração, contemplação, a oração tem vários níveis. Pode ser pedir alguma coisa, pode ser ligar-nos aos níveis superiores da vida, e isso é extraordinário. Mas a oração também passa por nós fazermos silêncio, contactarmos com as boas energias que nos rodeiam, quase como acalmar um mar revolto em que às vezes vive a nossa mente, não é? Quando fica assim tranquilo, não é? E nessa tranquilidade nós começamos a contactar e ouvir uma vozinha que muitas vezes nós não conseguimos ouvir no turbilhão do dia, que é a vozinha da nossa verdadeira essência, daquilo que somos verdadeiramente. E essa vozinha, nestes momentos, vai-nos dizendo aquilo que nós realmente queremos. Muitas vezes não é igual àquilo que nós andamos atrás no nosso dia-a-dia. Contactamos com essa verdadeira essência, contactamos muitas vezes com aquilo que é verdadeiramente importante para nós nestes momentos. E isso ajuda-nos muito também a fazer este caminho da paz. E depois ali a gentileza, uma arma que desarma, e os princípios cristãos. Os princípios cristãos, nós somos uma sociedade de cultura cristã, ou seja, somos uma sociedade com base nos princípios cristãos. Mas na realidade esses princípios cristãos na nossa sociedade, às vezes nós temos muita dificuldade em vê-los aplicados na prática. Se recuarmos 2000 anos e vermos o exemplo de Jesus, ele viveu num mundo em guerra. A terra onde ele nasceu, uma terra que estava ocupada por uma outra potência. O próprio povo em que ele nasceu, os judeus, eles guerreavam, odiavam-se, as várias tribos odiavam-se, não gostavam umas das outras. Era uma sociedade muito complicada, muito turbulenta. E ele veio falar de paz. E mais do que falar da paz, ele veio viver a paz. E nós precisamos de trazer essa paz agora. Precisamos trazer esses princípios cristãos para o nosso dia-a-dia. Sobretudo nos momentos difíceis das nossas vidas. Recordarmos desses princípios. Muitas vezes esquecemos-los. Há uma história... Vocês vão se rir de mim, mas para mim esta eu acho que é uma história sintomática, quase poética, que foi um vídeo viral aqui há 8 anos, de
depois da altura dos atentados terroristas de Paris, que deu na televisão, um repórter francês, estava a fazer uma reportagem em direto naqueles memoriais. Estava cheio de fotografias, de peluches, de velas, de flores. E o repórter estava a entrevistar pessoas e às tantas foi ter com um pai de um miúdo. O pai estava assim ajoelhado, com um joelho no chão, e o miúdo, de 5, 6 anos, estava sentado no colo. Estavam assim a olhar para o memorial, muitas pessoas chegavam, e o repórter foi ter com o miúdo e perguntou-lhe: então, estás com medo? E o miúdo disse que sim. Sim, estou com medo, porque os maus têm pistolas e vieram para a minha cidade. E o pai ficou um bocado... eu agora vou ter que sair da minha cidade. E o pai ficou assim um bocado atrapalhado e disse para o miúdo: não, filho, nós não vamos sair da nossa cidade. Paris é a nossa cidade, nós não vamos sair daqui. E o pai vira-se e o miúdo vira-se para o pai e disse: oh pai, mas os maus têm pistolas, eles vêm atrás de nós. E o pai... o que é que eu vou dizer? Né? Ainda por cima com o jornalista ali à beira, e o pai disse-lhe: olha, eles têm pistolas, e olhou assim para o memorial, mas nós temos flores. E o miúdo, nota-se na imagem, se vocês procurarem este vídeo, encontram, o miúdo ficou muito assim, uma cara de espantado, a olhar para o pai e dizer: o meu pai avariou de vez, não é? E disse para o pai: oh pai, mas as flores não fazem nada. Não é? E o pai disse: não, filha, e é que te enganas. Olha como as flores são poderosas. Como elas, cada pessoa que vem aqui traz flores. Elas são símbolo da união, da lembrança, da saudade, do afeto, do respeito que estas pessoas têm por aquilo que aconteceu, por todos nós. Elas unem-nos. Naturalmente isto é poético, não é? E vocês olham para esta história, para eu contá-lo e dizem: Carlos, tu és um lírico, não é? Mas sabe, se eu sou um lírico, Jesus também era um lírico. Foi ele que disse: se alguém te der uma bofetada na face direita, o que é que tu deves fazer? Dá-lhe a outra. Querem mais lirismo do que isto? Faz parte dos princípios cristãos. E mais, e disse: e se quiser a tua capa, dá-lhe também o manto. Não é? Então, os princípios cristãos não são fáceis de concretizar. Mas é sobretudo nos momentos difíceis que eles têm que estar nas nossas vidas, têm que estar nas nossas ideias. E podemos não conseguir cumpri-los, porque eles são muito difíceis. A ideia que Jesus trouxe ao mundo é uma ideia revolucionária. Mas é uma ideia que tem que estar nas nossas mentes para tentar concretizá-la. E não esquecê-la, ou dizer que não é possível concretizá-la. Não é? Para terminar, uma escultura de um artista, um escultor ucraniano, Alexander Milov, acho que é Milov, que eu achei particularmente bela e que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a falar. Não é? Aquela carcaça de duas pessoas, uma atitude de antagonismo, não é? De costas voltadas, não é? E dentro de cada uma, duas crianças iluminadas a tocarem-se. Não é? Eu interpreto isto como as crianças simbolizando a nossa verdadeira essência. Nosso eu espiritual, que dentro do turbilhão dos nossos dias, dos condicionamentos sociais, biológicos em que nós estamos, dos relacionamentos difíceis em que estamos, nós temos uma essência que está-nos a puxar para o outro, está-nos a pedir que nós toquemos o outro, não é? Está-nos a pedir relação com o outro, não é? E é só assim que conseguimos crescer e tornar-nos melhores, é na relação com o outro, ok? E era isso.
que eu tinha para vos trazer.